E eu vou te falar de uma das coisas que mais me impactou, que eu me lembro, na frase do Alfredo. Foi quando ele deixou claro o nível de determinação que ele tinha. Quando que ele explicou o nível de determinação que ele tinha? É espetacular. Ele, Eu quando ele fui, falou que ele ia no banheiro mandar proposta. pois é. Ali eu entendi o nível de determinação dele. Até onde vai. Legal. Pontualmente, 2 minutos atrasados. Agora eu também tenho um convite além da comunidade. Convidei alguns franqueados para participar também, Ale, que é a nossa comunidade estendida, né? E a Guias Parte, né, é a comunidade estendida da franqueadora e a franqueadora é a comunidade estendida do Guias Partners. Bora? Vamos lá? Bora. Valendo então? Valendo. Valendo. Então, bom dia a todos! Agora, oficialmente, para um encontro que me deixou extremamente entusiasmado. Estava eu ali conversando, assistindo a palestra do Alfredo, e o Alfredo disse uma coisa que mexeu comigo na hora ali. A Márcia estava junto, a Márcia falou: Ale, você não quer aproveitar e fazer a live da segunda-feira? Eu falei: quero. E o que você acha, Márcia, da gente falar sobre uma dos pontos chaves ali, né? Como é que eu descubro a dor do cliente para oferecer a dor perfeita, mas trazendo as palavras ali do Alfredo. O vendedor tem que aprender a olhar com os olhos do cliente. Essa pessoa atrás da câmera aqui é o Zé. Então, essa é a minha proposta hoje, é mostrar para vocês como que a gente usa a técnica para conseguir, na hora que está conversando com o nosso prospect, olhar com os olhos do cliente. Vocês estão vendo minha tela já, certo? Sim. Sim? Tá ótimo. Bom, tudo começa com prospecção, né? A gente sabe que a prospecção ela tem etapas, mas até a gente chegar na frente do cliente, nós temos dois caminhos. A gente tem um caminho de fazer uma prospecção ativa, escolher o cliente que eu quero. Para isso, eu preciso reservar um tempo no meu planejamento para realizar a prospecção e o grande foco deve ser a hora que eu tiver procurando uma empresa encontrar o influenciador, a pessoa certa, e ter algumas informações sobre ele, sempre pensando numa abordagem interessante. O que eu faço, que eu penso como abordagem interessante? É provado em livros de vendas que uma palavra que interessa a alguém que está te vindo do lado de lá é a palavra convite. Então você ligou, deu de cara com uma secretária, essa secretária é apenas a ponte para levar você até onde você precisa e para você conseguir chegar no formador de opinião, no influenciador, você precisa usar a palavra convite. Então, você chegar para ela e falar: olá, tudo bem? Eu sou Alexandre, da Proselling, queria falar com o CEO da sua empresa, porque eu tenho um convite para fazer para ele. Aí ela vai dizer: ah, que bom! Então, senhor, faça o seguinte: mande esse convite por WhatsApp ou por e-mail, no e-mail que eu vou te colocar, contato@nãomeincomode.com.br, e eu vou encaminhar a sua proposta para o CEO da empresa. É claro que é tudo mentira, é claro que ela não vai encaminhar nada para ninguém e eu não posso aceitar essa resposta e preciso dizer o seguinte: olha, esse é um convite pessoal e eu realmente preciso encaminhar esse convite diretamente para o e-mail dele. Eu não posso fazer isso através do contato@nãomeincomode.com.br. E aí ela pode dizer: ah, então tá bom, tá aqui o e-mail dele, ou ela pode dizer: puxa, então infelizmente não tenho como te ajudar. E aí você vai dizer: não tem problema, só me dá o seu nome e o seu contato, porque se lá na frente ele reclamar que não foi convidado por mim, eu preciso dizer quem que impediu que o convite chegasse. Gente, funciona. Funciona.
Pede o nome da mulher, que vocês vão ver que a mulher dá o nome da pessoa com quem você precisa falar. No caso de vocês, no caso de quem faz parte ali da Guia-se, você quer falar ou com o dono da empresa, ou com o diretor de vendas, ou com o diretor de marketing, dependendo, né, do que você for oferecer. E aí, tá, mas que convite é esse, Alexandre? Aí é que tá. Pode ser um convite para um test drive. Pode ser um convite para um diagnóstico, um assessment. Mas é um convite que tem valor, porque você vai entregar 1 hora do seu tempo para essa pessoa. Então, esse é o tipo de convite que eu estou falando para vocês. Quando eu estiver na frente desta pessoa, aí sim a gente vai perceber que a reunião ela tem uma rotina. Né? Eu tenho ali o prospect, eu já conheço as dores em potencial dele, isso é algo super importante. Então, eu sei quais são as dores de quando eu vou oferecer os serviços da ProSelling para um franqueador. Né? A dor dele é que o franqueado tem dificuldade de alcançar os resultados, ele tem desafios de relacionamento com a sua rede, e eu consigo antecipar essas dores e fazer as perguntas certas para eles, ligada ao tipo de dor que eu quero responder. Me preparo para essa reunião. Uma vez eu ia fazer uma reunião com uma empresa de tecnologia que queria nos contratar, e depois de eu ter falado com o influenciador que me levou até o decisor, eu descobri o nome do decisor, porque ele me disse. Eu entrei no Instagram e descobri que ele adorava falar, viajar com a família. Ele estava sempre viajando com os filhos, ele gostava de jogar tênis e ia para lugares incríveis. Quando chegou a reunião, eu descobri que ele estava lá, eu já tinha mapeado as dores do influenciador, que me levou até o decisor. Chegando então no decisor, eu falei: opa, tudo bom? Poxa, até que enfim conhecer você, inclusive, né? Incrível como você é um cara que trabalha tanto e consegue ter tempo com a sua família. Eu adorei as fotos de você com teus filhos no Havaí. O cara estava com a câmera fechada, ele abriu a câmera, começou a olhar para mim e falou: você fez lição de casa, né? Eu falei: mas é claro, uma reunião tão importante quanto essa, o mínimo que eu podia fazer era entender com quem que eu estou conversando. Né? Inclusive, vi que você gosta de jogar tênis, tal. Eu não sou muito do tênis, mas se um dia você for assistir um jogo legal, me avisa, porque eu adoro assistir. Eu fechei esse negócio em 1 semana, né? E ele que estava numa reunião para conversar comigo e puxar outros concorrentes, nem chamou outros concorrentes, porque ele percebeu que ele era importante para mim só porque eu me preparei, né, para o material da reunião, e aquela reunião foi online, mas eu estava ali, né, preparado na hora certa. O fato é, eu coloquei aqui um desenho de uma pessoa mergulhando com arpão, porque esse é o tipo de prospecção que a gente faz pontual. Esse é o cliente que eu quero. Né? Então, eu procuro a secretária e, gente, funciona. O outro jeito é, ao invés de caçar com arpão, eu jogo a minha rede. Aliás, eu jogo na rede. Eu jogo ali, né, várias iscas, aí a pessoa interessada morde a isca, né? Eu tinha ali centenas de anzóis preparados com o meu investimento em tráfego pago, aí eu vejo quem mordeu, hora que eu trago para dentro do barco, eu vou ver se é o peixe que eu queria. Então, aqui eu tenho muito mais controle sobre o peixe que eu estou indo pescar. Eu já pesquisei, eu sei quem é a empresa, etc., fica muito mais fácil de eu saber que eu estou falando com a empresa certa. No outro, a taxa de conversão ela é um pouco menor. O fato é, a gente precisa ter certeza que está falando com a pessoa certa. Eu preciso ter certeza na hora da reunião, na hora que eu for querer olhar pelos olhos do cliente, que eu estou falando com a pessoa certa. Se eu estiver vendendo para a pessoa errada, é o que a gente chama no nosso treinamento de Nina. Se eu estiver vendendo para uma pessoa que não tem influência e não tem autoridade, você pode usar todo o esforço que você tem no mundo e você não vai conseguir converter essa venda, porque a dor do Nina não interessa para você.
O que interessa é a dor de quem pode te contratar, e é com ele que eu vou falar. Bom, bacana, Alexandre. Então, fiz a minha prospecção, cheguei na pessoa certa, estou na reunião ali, e agora? Bom, agora a primeira coisa que você precisa entender é que o trabalho de vendas ele é um trabalho monótono. Ele é um trabalho processual, ele é um trabalho de rotina, ele é sempre igual. O foco do nosso processo é realizar o básico bem feito. E todas as minhas reuniões vão ter mais ou menos essa estrutura, aonde eu chego, se eu fiz uma pesquisa, olhei no Instagram, eu vou estabelecer contato naturalmente, vou comentar alguma coisa da vida dele, vou pesquisar a empresa, usar um elogio sobre algo positivo que eu vi. O que eu estou fazendo? Abrindo as portas, abrindo o coração, preparando o terreno ali, deixando ele nutrido para que eu consiga plantar minha semente e ela esteja pronta para florescer. Identifica o perfil, e isso é algo super importante também. Como assim, Alexandre? Eu já estou na empresa, eu já cheguei na pessoa certa, ainda tenho que identificar perfil? Enquanto eu me preparava para aqui, para a nossa reunião hoje, eu lembrei de um caso onde eu fiz um trabalho para uma empresa do setor agro. E no agro, eles tinham um produto que melhorava tanto a produtividade da terra que o objetivo era fazer com que a pessoa testasse aquele produto em uma faixa e durante um período de 10 meses eles iam conseguir ver o quanto que houve de desenvolvimento das plantas que nasceram naquele pedaço comparado com os que não tinham aquela tecnologia, aquele produto especial. Então, é um produto que quem compra é o dono da fazenda, é o dono do sítio. Só que tem dois perfis muito diferentes. Tem o perfil do cara que é o agrônomo, que é um cara técnico, foi alguém contratado pelo dono da fazenda, às vezes é o filho do fazendeiro, que tem um perfil curioso, que gosta de dados, que vai te ouvir, que tudo que você falar para ele, como ele está aprendendo, como ele é uma pessoa técnica, ele vai tomar nota e você vai entender que a reunião está sendo maravilhosa. Uau! Então, sondar as dores dele é difícil, é muito mais fácil. Entretanto, eu sei que estarei lidando com uma pessoa mais insegura nas etapas finais. Então, eu preciso me esforçar muito para criar uma conexão muito forte de confiança. Agora, e se eu estiver falando com o dono da fazenda? Com o cara que, poxa, já está naquele negócio há 30, 40 anos. É aquela pessoa que às vezes não estudou e é multimilionário. Esse cara vai querer responder minhas perguntas? Ele vai querer me ouvir? Ele estará prestes a aprender algo comigo? De forma alguma. Não é o mesmo caminho. Com o agrônomo eu falo de um jeito. Com o fazendeiro tem um jeito só um de eu conseguir agendar a reunião com esse cara, que é o cara que é o cara que pode comprar. Ele é o cara que toma conta da fazenda. O único jeito de eu chamar a atenção desse cara, e eu aprendi isso fazendo reunião com vendedores e algumas pesquisas de mercado, é: opa, tudo bom com o senhor? Ó, entrei em contato porque fulano de tal, que é da fazenda aí do lado do senhor, tá ganhando rios de dinheiro com essa nova ferramenta que eu tenho aqui, com esse novo produto para a terra. Eu imaginei que o senhor não fosse querer ficar para trás. Pronto. Agora é isso que vai fazer esse cara querer falar comigo. Inveja do vizinho. É só isso. Se eu não mostrar que o vizinho tomou uma decisão e ele está ficando para trás, um vizinho que é uma pessoa que ele admira, eu nunca vou conseguir entrar aqui. E como é que você descobriu isso, Alexandre? Conversando com o vendedor, fazendo pesquisa, mas acima de tudo, entendendo que eu preciso conhecer o perfil do meu cliente antes de começar a reunião. Aí eu começo a fazer
as perguntas consultivas, que eu vou mostrar para você já já quais são, que são as perguntas que vão fazer com que eu entenda para onde o olho dele está focado. Perguntas que vão me ajudar a entender, a olhar junto com ele para onde ele está olhando e para que eu consiga, a partir daí, oferecer para ele a solução que vai resolver aquele problema ou vai atender aquela demanda, aquela necessidade, aquela vontade, que vai ajudá-lo a alcançar aquela ambição que ele tem. Faço, então, um bom diagnóstico. Vou mostrar para vocês como também. Se ele já tiver com um concorrente, eu vou tentar trabalhar reengenharia, consigo o acordo dele para seguir adiante, identifico através do meu orçamento se qual que é o tamanho do bolso dele para entender que tipo de proposta eu consigo oferecer e aí eu solicito o pedido. Extremamente simples, extremamente profundo, extremamente complexo quando você não conhece o seu público. À medida que você conhece, vai repetindo, você vai ganhando um arsenal de informações e ferramentas, tanto para tratar as objeções, quanto para conseguir criar a visão de compra. Ou seja, o olho do seu prospect, ou ele está ligado a uma necessidade que ele tem, e aí podemos chamar a necessidade de dor, ou ele está ligado a uma ambição que ele possui. As pessoas só mudam ou por dor, necessidade, ou por ambição. Para e olha para a sua vida, pensa onde que você investiu dinheiro na sua vida, se não foi por algo que você precisava porque estava doendo, ou se era por algo que você desejava. E aí, o que gera ambição? Muitas vezes é a inveja, muitas vezes é a comparação com o próximo, muitas vezes normalmente é isso, porque uma vez que você tem as suas necessidades aceitas, você poderia se acomodar, mas tem algo dentro de você que quer mais. É uma ambição por ser reconhecido, coisas mais difíceis. Mas, Alexandre, dá para eu descobrir tudo isso numa conversa? Será que ele vai me contar? É por isso que a gente está aqui, meus amigos. É por isso que nós estamos conversando aqui, porque tem técnica para descobrir isso. E o principal é a gente fazer um bom diagnóstico. E aí, eu costumo trazer um exemplo do que é um bom diagnóstico e de um diagnóstico ruim. Vou começar com um diagnóstico ruim. Eu sempre gosto de trazer alguém aqui, quem já assistiu esse meu treinamento passou por isso. Tem alguém comigo aqui que está nos assistindo que tem uma dor em algum lugar ou não? Nas costas, joelho, na coluna. Alguém aqui? Pode ser entre o cabelo e abaixo do cabelo e acima do calcanhar, Ale? Pode ser eu, então. Pode. Agora me ajuda. Nesse pedaço aí, aonde que dói mais? Costas sempre, né? Excelente. Então, quem está falando comigo aqui, que eu não estou vendo a tela? Daniel. Ô, Daniel, legal. E... Então, eu vou fazer, pessoal, agora um diagnóstico com o Daniel. E vou mostrar para vocês um diagnóstico fraco e um diagnóstico forte. Daniel, existem vários tipos de dor, né? Essa sua dor nas costas aí, provavelmente, ela começou num nível leve, que é o que a gente chama de uma dor nível 1. Que dor que é essa? Conta um pouco pra gente, Daniel. Bom, Ale, essa dor, ela é... Eu pratico um esporte de alto impacto, né? De contato, então essa dor é O que é? O proveniente... jiu-jitsu? Isso, jiu-jitsu, então essa dor é proveniente do esporte, né? Hoje, se eu for falar de nível, vou falar aí de nível 3, porque controlo com medicação, automedicação, que eu sei que não é indicado. Tem dias, quando acaba o treino e esfria o corpo, ela chega a nível 5, e depois a medicação ela vai para o nível 1, para o nível, até some às vezes, né? Mas depois de 2 dias ela retorna. E Entendi. a Então, intensidade dela é mais a ombro e lombar mesmo. A parte dos ombros e a parte de lombar. legal.
Então, adorei o exemplo aí, todo mundo acompanhando. Então, pessoal, teve um dia que o Daniel acordou e a dor nas costas estava tão forte que aquele dia ele não conseguiu ir trabalhar. Daniel ficou chateado, avisou na empresa que aquele dia ele não ia e fez o que todo mundo faz quando vai procurar um médico para resolver um problema. Colocou o grupo da família, colocou no Instagram, perguntou ali, né, no grupo do jiu-jitsu, e alguém disse para ele, cara, o médico bom é esse cara aqui, vai no Zé, que o Zé é o cara. Pô, o Zé é um cara que estudou fora, o Zé é um cara maravilhoso e ele vai resolver o teu problema nas costas. Aí o Daniel liga, ainda do Zé estava ocupado, ele sensibilizou a secretária falou, vou conseguir encaixar você, pode vir, te espero daqui a 2 horas. Aí vai lá, o Daniel, com dor nas costas, né? Mal consegue se movimentar, chega lá no consultório, né? A hora que ele entra, o Daniel repara que aquele consultório tá cheio de diploma na parede. O cara realmente fez conferência pelo mundo inteiro. Pô, o cara é bom pra caramba de coluna. Esse cara aí é fera, né? E aí, na hora que falou que ia encaixar, ele recebeu o Daniel lá, o Daniel entrou no consultório, sentou na cadeira e o cara perguntou, né? O Zé perguntou ali pro Daniel, ô Daniel, o que aconteceu com você? Aí o Daniel falou, luto jiu-jitsu, já faz um tempo, tô com um problema nas costas, né, dói demais ali a coluna, na parte do lombar, e hoje eu não consegui nem sair da cama, por isso que eu vim conversar com o senhor aqui. Aí, esse médico, com muita experiência, olha para o Daniel e fala, puxa, Daniel, parece ser um problema grave, já vi centenas de casos como esse, a solução para você é uma cirurgia, né? Inclusive, sobrou um tempo na minha agenda aqui e eu acho que acabar de cancelar daqui a 15 dias, você pode vir aqui, eu te opero e essa dor será sanada. Tá bom? Fala com a minha secretária, agenda lá. Dor nas costas para atleta de jiu-jitsu só tem um jeito e é a cirurgia. Como é que você se sente ouvindo isso, Daniel? Uma consulta de 5 minutos, onde ele diz para você, com toda a experiência que ele tem, que o problema é cirurgia. Apesar de toda a experiência que ele tem, pela solução que ele está oferecendo, eu vou buscar alternativa. Eu vou querer uma segunda opinião. Ótimo. Daniel, um cara prudente, né? Eu também, Daniel, concordo com você. Poxa, mas é só isso? Né? Puxa, será que eu não senti confiança nele? Apesar de tudo que ele me mostrou, eu não senti confiança. Eu vou pedir uma segunda opinião. E o Daniel continua com dor nas costas. A hora que ele para lá, triste, abre o livro do convênio, não pergunta para ninguém, coloca lá ortopedista perto de mim, liga para um cara na hora e o cara perto dele diz: não, eu consigo agendar. Pode vir que eu consigo agendar. Senti a dor na sua voz, vem aqui que eu vou te encaixar. Aí o Daniel chegou de novo lá, entrou dentro daquele consultório, era bonito igual o outro, mas não tinha aquele monte de diploma na parede, né? Mas mesmo nível assim. A hora que o Daniel sentou na frente, o nome desse médico era Rubens, sentou na frente do Rubens. Ô, doutor Rubens, tudo bom? Ele falou, ô, tudo bom, Daniel. O que aconteceu com você, Daniel? Ah, doutor Rubens, eu luto jiu-jitsu, eu tô com uma dor muito forte no meu lombar e hoje eu não consegui sair da cama. É mesmo, Daniel? Aí ele faz uma coisa que o Zé não fez. O Dr. Rubens pega uma folha, pega uma caneta e ele começa a anotar as coisas que o Daniel diz para ele. Daniel, você tem quantos anos? Ah, eu tenho 35 anos. Daniel, alguém na tua Obrigado, família? Cito. Depois te mando uma caixinha de bombom aí. De nada, é um garotão. 35 anos. Alguém mais na sua família tem problema de dor nas costas? Não. Aí ele vai lá e escreve não. Você me falou que você pratica jiu-jitsu. Há quanto tempo? Ah, 15 anos. Ele vai lá e anota 15 anos. Já sofreu alguma lesão muito forte?
Na torção do esporte. Ele anota, torção do esporte. E cada coisa que ele pergunta, que o Daniel responde, e ele anota, o Daniel escuta aquilo e pensa assim, nossa, ele está se preocupando comigo. Tudo que eu falo ele anota, com esse monte de informação que ele tem, vai ser mais fácil para ele chegar na solução. Intuitivamente é isso que o Daniel está sentindo. A hora que ele acaba, ele diz, bom, Daniel, eu tenho uma máquina de ultrassom lá embaixo, desça lá, a gente vai fazer um raio-x aí da sua coluna e já vou trazer para cima assim que estiver pronto. Ele vai lá, faz, espera meia hora, sobe de novo no consultório. E aí, doutor Rubens? Ah, que bom que você chegou. Olha aqui, Daniel. Essa aqui é o raio-x da sua coluna. Esse aqui é o raio-x de uma coluna saudável. Perceba aqui na região do lombar, nessas vértebras aqui embaixo, que no finalzinho dessas últimas duas aqui, tem um pontinho preto. Tá ali, tá vendo que essa linha branca ela some do lado direito? Eu tô. Agora olha uma saudável aqui, ó. Essa daqui, ó, ela é branquinha do começo até o fim. Essa linha branca, Daniel, é a sua cartilagem. Então, o problema que você está enfrentando para ter tanta dor é que, por algum esforço repetitivo, você desgastou a cartilagem, está batendo osso com osso, e é por isso que está doendo tanto aqui. Aí o Daniel fala: ah, agora eu comecei a entender. Mas e aí, doutor? Bom, agora eu vou te explicar, Daniel. Tem algumas saídas que a gente poderia tentar. Uma dessas seria a fisioterapia, mas sinceramente, como o seu caso é severo, eu acho que ele não vai funcionar. Agora, se eu puder realizar uma cirurgia que é super simples em você, deixa eu te explicar. A gente vai fazer 2 pontinhos atrás das suas costas, a gente vai inserir um tipo de cartilagem, como se fosse um anel ali em volta da sua vértebra. Ele vai fazer com que esse atrito não aconteça mais, e porque ele não acontece, você não vai ter problema de dor jamais. Parte boa nessas vértebras, jamais. Parte boa é que são 2 incisões nas suas costas, é uma cirurgia de baixo risco e em pouco tempo, coisa de 15 dias, você já vai estar recuperado e já vai poder voltar a treinar. Inclusive, Daniel, se você quiser, eu tenho um espaço na minha agenda e daqui a 15 dias você pode voltar e eu faço essa cirurgia para a gente resolver esse assunto. Bom, primeira pergunta para você, Daniel. Qual dos 2 médicos te passou mais confiança? O primeiro ou o segundo? O segundo. Agora, o primeiro era bam, cheio de diploma, bom pra caramba, não era? Sim. Agora, a próxima pergunta. A solução que os 2 ofereceram para o problema é igual ou era diferente? Apesar do primeiro não ter falado como seria cirurgia, mas vamos pegar no contexto geral, sim, a mesma solução, cirurgia. Ótimo. Agora, a pergunta mais importante de todas. Presta atenção na pergunta, na sua integridade. Qual cirurgião é melhor tecnicamente? Para diagnóstico, o segundo. Para cirurgia. Não sei. Não dá para saber. Não dá para saber, Daniel. Quando a gente vende serviço, é impossível saber se o resultado vai ser melhor ou pior. Na hora da venda, o que a pessoa compra é a promessa do resultado. Mas ela só vai saber se vai funcionar ou não depois que ela contratar. E isso tem que mudar o jogo. O que todo mundo que está me assistindo aqui precisa entender é que eu conseguiria, se eu fosse uma pessoa de má índole, se eu fosse o Rubens, o Dr. Rubens, que é o segundo, eu conseguiria só através da minha confiança, da confiança que eu gerei, vender um serviço sem eu ser médico. Eu posso nem entregar. É lógico que aí
eu vou ter todos os problemas éticos, né, de vender e não entregar. Mas o que eu quero dizer é que venda não é sobre o teu serviço, é sobre o valor que você agrega, ensinando o cliente a olhar a solução através dos olhos dele. E aí, meus amigos, existe o vendedor águia, que já nasceu com esse dom, com essa sensibilidade e que ele consegue descobrir a dor ali do cliente. E existe o vendedor que não nasceu com esse dom, mas que ele pode aprender. E ele aprende e vai ter mais sucesso até do que os águias, porque o nome que a gente dá para isso é vendedor metódico, porque o vendedor metódico, ele treina. O vendedor metódico, ele é persistente. O vendedor metódico, ele aprende, coloca em prática, testa e evolui a segunda vez, e testa e evolui a terceira vez, mas ele não desiste enquanto ele não chega onde ele quer. E o nosso objetivo principal aqui é entender qual é a dor do nosso cliente. E lembra que eu falei que a dor, ela pode ser uma necessidade, mas a dor também pode ser uma ambição. E a dor, ela se mascara de várias formas diferentes, né? No exemplo que eu dei, que eu estava falando ali da empresa agrícola, a principal dor que a fazenda pode ter é uma dor de baixa produtividade. Então, a dor é, cara, eu posso produzir mais com esse produto e hoje eu estou produzindo o máximo que eu consigo com as ferramentas que eu tenho. Só que essa é a dor prática, mas há dores emocionais. E a dor emocional é o segundo nível que o vendedor técnico, que o vendedor hábil, que o vendedor formado, treinado consegue descobrir, que é a dor emocional. E que no caso do exemplo que eu dei, a dor é inveja do vizinho. Agora, se o fazendeiro não quer ficar para trás do vizinho, dentro de uma organização onde às vezes eu sou um diretor, onde às vezes existe um presidente, mas vamos descer um nível e falar com o diretor mesmo. Se eu estiver conversando com esse diretor, ele tem dores da empresa, mas ele também tem dores pessoais. E o bom vendedor tem que descobrir quais são as duas. Então, eu sempre falo de spin selling, mas hoje eu vou trazer uma outra forma para vocês. O spin selling é semelhante a essa metodologia dos blocos. Vocês vão perceber do spin selling ainda várias similaridades. O grupo, eu posso colocar o livro em PDF. Você precisa conhecer 4 blocos. Qual é a situação do seu cliente? Qual é o P do problema do seu cliente? Então, situação, como é que está o ambiente, como é que estão as coisas? Pessoa jurídica, e eu gosto de descobrir física também. Problemas da pessoa jurídica e da pessoa física também. Qual é o impacto da não solução do problema? Aonde que o problema cresce se ele continuar vivendo do jeito que ele está? E você concorda que você precisa melhorar? Ah, eu concordo. Então tá bom, vou te apresentar a solução. Spin selling é assim. E o 9 blocos do solution selling. Então, ao invés de 3, a gente tem 9, só que alguns são repetitivos. Então, primeiro, como é que funciona isso aqui? R1, eu vou fazer perguntas abertas com o objetivo de discutir a razão da dor que ele tem. Então, a dor, eu preciso de ter descoberto já. Então, no exemplo que eu dei, a dor pode ser... Vamos pegar a dor de alguém aqui. Quem aqui gostaria de falar... Vamos imaginar que eu queira oferecer um treinamento de venda para a sua empresa. Que dor que tem alguém que precisa de treinamento de vendas? Quem que se arrisca aí?
para a gente deixar isso mais dinâmico. Alguém? O Ale, João aqui falando, João Pedro, eu tenho dificuldade nessa prospecção inicial, nesse primeiro contato. Entendeu? Então, até já participei de algumas reuniões. Na reunião, a coisa até que anda relativamente bem, mas esse primeiro contato tem uma dificuldade muito grande. O da secretária ou a primeira reunião? Não, a secretária, furar essa preparação e furar esse bloqueio aí. Legal. Eu vou fechar isso aqui, eu volto lá, pode ser? Perfeito, claro. Maravilha. Então, aqui vamos imaginar que... Vamos trazer o exemplo da Guia-se. A dor dele é que o cliente precisa melhorar... melhorar a captação de leads, vai. Vamos no básico mesmo, né? Cara, a captação de leads está baixa aqui, a gente já contratou várias agências de marketing, a gente não consegue achar uma que nos ajude a trazer bons leads. Essa é a dor da empresa. Pô, e eu tô vendo que você é diretor de marketing aqui, né? Faz bastante tempo? Ah, faz. Já faz 3 anos. Pô, 3 anos é tempo legal, né? E a cobrança aqui em cima do marketing, que eu sei que tem empresas que a cobrança é forte, outras o marketing tá mais tranquilo. Ale, está pegando aqui, cara. Nossa, a gente não tem entregado os números que eles exigem da gente e eu sei que não tá fácil, não. Sério? Mas que nível que a gente tá falando assim? Tá começando a perder o respeito pelo marketing. Se eu não acho solução, sabe quando você sente que coisas ruins podem acontecer? Eu falei, putz, já tive nesse lugar aí. Né? Você sente que sua cabeça tá a prêmio o tempo inteiro. Então, ó, já entendi qual que é o problema do hoje e deixa eu aprofundar um pouquinho mais aqui, porque eu vou resolver isso para você. Cara, conta um pouquinho para mim por que você acha que é tão difícil para vocês, né, junto com as empresas que vocês têm, captar leads. Aí ele vai dizer, não é difícil, porque o nosso segmento, as pessoas não entendem direito, não sei o quê, porque a gente tem uma verba restrita, tal. Aí a gente vai fazer pergunta de controle, porque como a gente fez perguntas abertas aqui, as perguntas de controle, estou fazendo perguntas abertas ainda, elas servem para ver se eu entendi, porque às vezes a pessoa diz uma coisa, mas ela queria dizer outra. Então, então no controle então você está dizendo que a verba é pouca, e por que o pessoal investe pouco se a necessidade de leads é tão grande? Ah, então, Alexandre, é porque, na verdade, tem várias outras ações de marketing acontecendo e as pessoas não entendem aqui dentro que o digital é o ponto-chave para nós. Ah, então tem outras ações acontecendo que roubam verba. E, e, quem, e quem que é o dono desses projetos? Ah, é o dono da empresa, né? Ele sempre investiu em televisão, sempre investiu em outdoor. Aí eu venho, entendi a dor, entendi a causa da dor e entendi a origem da causa. Vejam como eu já sou um médico muito melhor, como eu já estou ficando parecido com o Dr. Rubens. Aí eu preciso ter certeza que eu entendi. Bom, então vocês têm um problema grave de captação de leads, vocês têm um orçamento grande na sua empresa, só que a empresa através do dono, gasta um dinheirão com outdoor e um dinheirão com televisão e não sobra dinheiro para investir no marketing, sendo que é o marketing digital que realmente vai impactar os resultados da empresa. É isso? Cara, é isso mesmo. A hora que eu fiz isso, gente, eu trouxe um nível de maturidade, eu consegui deixar claro que eu tenho total compreensão do porquê que as costas do Daniel estão doendo. É isso que ele está sentindo do lado de lá. Bom, agora deixa eu ver se é só na área dele. Bom, eu entendi, mas além de você, que é o diretor de marketing, quem mais na sua empresa
é afetado pela falta de captação de leads. E como eles são afetados? Bom, o primeiro que é afetado é o dono da empresa, porque ele tem um alto investimento com pouco resultado e, cara, eu só não consegui mostrar para ele que a estratégia dele está errada. Quem mais? Bom, aí eu também tenho o time comercial, né? Porque o time de produção, porque a gente precisa de novos clientes e o pessoal está obsoleto, isso aumenta o percentual da minha folha. Caramba, então é um problema grave, é um problema que dói desde o time de produção que está com medo de perder emprego, quanto do dono da empresa que, né, não está conseguindo enxergar os problemas da falta de lead. É isso? E essa dor, né? Por que esse dono da empresa, o que faria esse cara ficar preocupado também com isso? Alexandre, já ouviu falar que santo de casa não faz milagre? Pois é, eu não aguento mais falar com ele. Né? Eu já expliquei e tal, mas ele é um cara muito metódico. Às vezes eu sinto que ele precisa de números e eu não consigo trazer, comprovar números para ele. Bom, então, pelo que eu acabei de entender, o problema de falta de captação de leads é gravíssimo. O dono da empresa não se convence com a sugestão que você dá para ele, ele precisa de dados que você não tem e, ao mesmo tempo, todo mundo que trabalha na empresa está correndo o risco de várias pessoas de perder o emprego por conta da falta de produtividade de vendas. É isso. Pessoal, se antes o problema era só da área dele, agora o problema é da empresa inteira. Cara, é isso. Nossa, eu já acho que eu tinha que ter chamado o dono da empresa para essa reunião aqui. Calma, calma. Agora, a gente vai fazer pergunta aberta ainda para visualizar a capacidade. Tá, o que vocês já fizeram hoje para tentar resolver esse problema e que não deu certo? Então, Alexandre, dos 20 milhões que a gente investe, a gente tem 1 milhão para investir em marketing digital, isso é muito pouco, e já trocamos de agência várias vezes. Tá, mas o problema não é o quanto você investe, o problema é a verba, você tem pouco alcance. Isso, e isso nunca ninguém conseguiu mostrar para o diretor ainda? Não. Para o presidente? Não, ninguém conseguiu mostrar. Isso aqui, pessoal, é tão importante, porque às vezes você escuta algo que era exatamente o que eu estava indo oferecer. Né? Imagina que você chega e diz assim, então, faz 6 meses que eu chamei uma agência nova, essa agência chegou aqui com um plano de marketing assim, assim, assado, falou que ia fazer um assessment e tal, ia apresentar a solução, apresentou e morremos né? Todo mundo morreu na praia. Então, eu não posso cometer o mesmo erro. Eu preciso mudar a minha abordagem. Agora, você mencionou que sabe que o problema é a falta de investimento. E se houvesse um jeito de eu trazer informações de mercado, fazer uma análise da sua concorrência, entender quanto que os teus concorrentes investem, trazer um estudo pronto, a gente marca uma reunião junto com o dono da empresa para eu conseguir mostrar para ele quanto que a concorrência investe versus quanto vocês estão investindo, para ele conseguir enxergar que o percentual da concorrência é 10 vezes maior do que o de vocês. Você acha que isso ajudaria ele a alocar o dinheiro da verba de outras áreas para o marketing digital? Cara, ajudaria muito isso. Então agora eu vou te explicar como a minha agência guia se trabalha. Eu vou te mostrar como que nós vamos fazer essa análise inicial. Eu vou mostrar, depois que a gente apresentar os dados para o dono, qual que é a expectativa que eu tenho para trabalhar com uma verba de pelo menos 5 milhões de reais por mês. Tudo bem para você? Gente, como é que esse cara está se sentindo agora? Será que ele está com o mesmo nível de consciência que ele estava antes?
Será que você conseguiu olhar através dos olhos dele para o problema? Será que você conseguiu ser um consultor para extrair? O problema dele não é marketing digital. O problema dele é falta de alocação de verba, porque ele não tem condição de comprovar tecnicamente o porquê que o dono da empresa precisa investir esse dinheiro. E eu acabei de criar a visão de compra. Da gente andar por esses blocos antes. Às vezes ele não tinha nem a consciência da dor, agora ele tem a consciência, mas eu consegui mostrar para ele que tem uma saída. Finalizando, meus amigos, a nossa grande missão, a gente vai conseguir pelos olhos do cliente, no final dessa reunião, e ele está pensando assim, esse cara vai me ajudar a fazer mais leads. Tem algo melhor. Por exemplo, veio dizendo emprego quando eu montei a apresentação, né? Para mim, Na tá verdade, falando um pouquinho aqui, o Ale. ele está querendo o que ele sentiria ali, prêmio. Ale, Ale, Oi? Ale, nos ouve? Falhou um pouquinho, Ale. Sim. Deixa eu Ale, mudar minha tá- conexão né? aqui. Tá falhando, ok. Vou mudar minha conexão aqui, pessoal. Só um minuto. Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Sim. Uhum. Sim. Tá, pera aí que ela está instável. Eu vou conectar no 5G aqui, vai melhorar. Bom, o que eu disse... Não, aqui, abriu. O que eu disse ao... Acho que continua travando para mim aqui. Agora caiu de vez. A conexão dele já tá um pouquinho complicada. Ele já tinha avisado já antes. Ah, tá. Estão me ouvindo agora bem? Agora sim. Ótimo. Então, o que eu disse aqui ao final é o seguinte: a hora que eu crio a visão de compra, o que o cara sente do lado de lá é: esse vendedor vai me ajudar a trazer mais leads, essa empresa guia vai me ajudar a trazer mais leads, e a dor pessoa física dele. Agora eu compro minha lancha, ou no caso do nosso exemplo, agora eu tiro a minha cabeça da bandeja. Agora eu sinto que eu não serei mais demitido, porque agora eu vou conseguir trazer o resultado para manter o meu emprego. Sempre dores físicas e da pessoa física e da pessoa jurídica. Agora, perguntas. Então, hora do nosso bate-papo aqui. Quem que me perguntou sobre o desafio de captação de leads? Opa, fui eu. João Pedro Ótimo, aqui de João. Moema. Qual que é o tipo de cliente que você costuma abordar, que está no teu posicionamento, João? Então, está pequenas e médias empresas aqui da região, né? Ainda não tem um Que nicho setor? específico. Oi? Então não tem um nicho específico ainda, né? Até porque, como a gente está no começo, eu não estou segmentando dessa maneira. Tá, mas me dá um exemplo de empresa-alvo que você tem. Clínicas, né? Clínica, ótimo. Clínicas. Uhum. Clínica Saúde. médica, Isso, odontológica. a parte de saúde, isso, exato. Tá. Então, todas as recepcionistas estão acostumadas a receber proposta. E dizem que vão receber tua proposta e é para você mandar por e-mail que elas vão encaminhar para o responsável. Então, vou te dar um exemplo de um trabalho que eu fiz com agências. Eu estava representando uma empresa que vendia produtos saudáveis. Eu liguei, falei que eu queria conversar com o responsável para falar de uma parceria. A hora que a menina pediu para eu mandar a mensagem por e-mail, eu perguntei para ela: "Você treina?" Aí ela: "Hã? Você falou que seu nome é Jéssica, né? Que eu tinha anotado." Ela falou: "É."
você treina também, Jéssica? Aí ela falou, ah, de vez em quando. Ah, Jéssica, então, olha, você já foi tão simpática comigo que eu vou mandar um brinde para você. Você precisa conhecer a nossa barrinha de proteína. E olha, pode ter certeza que você vai adorar. E a hora que você vier aqui, pelo menos, vou ver um outro brinde legal aqui. E a hora que a gente firmar essa parceria, você vai ver quanta coisa boa a gente tem para oferecer para essa sua academia. A hora que ela sentiu que eu tinha algo bom para ela, e eu fui apenas gentil, eu não fui na base do suborno, eu fui gentil. Ela se sentiu importante. Então, se eu ligo para uma clínica, e quem me atende é a Jéssica da clínica, e eu já trabalhei com redes de clínicas odontológicas, a hora que a Jéssica me atendesse, eu ia falar, Jéssica, você trabalha só em recepção ou você trabalha com vendas também? Porque eu sei que clínica odontológica, a recepcionista também tem que ligar para prospect. Eu conheço a situação do meu cliente. Aí a Jéssica ia falar, não, aqui a gente liga bastante também. Ah, Jéssica, é um trabalhão, né? Você liga para cliente, eles não respondem, não é isso? Aí a Jéssica, pô, primeira coisa que a Jéssica estranhou, por que esse cara tá falando comigo, sendo que eu nem sou importante? E ele tá me dando atenção. Jéssica, a gente trabalha com geração de leads, e assim, imagina, eu já atendi uma outra clínica que a vida dela ficou tão mais fácil depois que a gente entrou, porque a gente traz lead qualificado. E muitas vezes deixa o pessoal tão ocupado com os clientes que tem que nem precisa mais fazer ligação de follow-up. Aí a Jéssica começa a conversar comigo. Primeiro eu ganho o coração da Jéssica. E não é difícil fazer isso, João Pedro. Não é difícil. A gente precisa ter segurança na voz e se preparar para a ligação. Hora que eu fiquei amigo da Jéssica, porque eu descobri a dor dela, Jéssica, agora me diga, né? A gente está super acostumado a falar com clínica, a gente sabe que sempre tem alguém que decide. Aí na clínica tal, quem que é a pessoa que decide esse trabalho com a agência de marketing? Inclusive, o dia que eu for aí, eu vou te levar um chocolate de agradecimento. Você já ganhou um chocolate meu. E eu sempre andava com sonho de valsa no bolso. Você está dando carinho para a Jéssica. Você está dando atenção. Você está dizendo para a Jéssica que ela é importante. Então, a gente vai soltando isso, a Jéssica vai se sentindo querida, a Jéssica fala, ó, a pessoa que resolve é o senhor fulano de tal, e ele está aqui toda quarta e sexta. Vou te dar uma dica, tá? Sexta-feira, 2 horas é o dia bom que eles falam com o fornecedor. Jéssica, você é demais. Eu preciso agendar? Não precisa não. Chega aqui, eu falo de você para ele. Eu chego no dia combinado, pré-agendei com a Jéssica, que é a dona da agenda do decisor, e a hora que eu chego lá, eu dou um bombom para a Jéssica, agradeço a Jéssica, e a Jéssica liga e fala, ó, é aquele cara daquela agência que eu falei para o senhor, ele chegou. Assim, João, assim. É ganhar o coração de quem está embaixo para conseguir chegar quem está em cima. Usando exemplos simples. Se você falar com escola, é outra abordagem, né? Mas sempre pensando em como que eu ganho o coração do influenciador, da pessoa que vai me levar até o decisor. Foi prático esse exemplo? E sim, acho que resumindo, acho que é tratar a pessoa com uma importância nesse processo todo, né? Não só como transmitir o recado, vamos dizer, colocar, acho que Exatamente. valorizar também a presença dessa pessoa naquele lugar, entendi. É isso aí. E assim, Bacana. é tão gostoso, né? Você trata bem as Uhum, pessoas, você fica feliz, a pessoa fica feliz. E, de uhum, novo, isso não é suborno, é bombom que a gente está oferecendo, é um carinho, é uma atenção. Mas uhum, por que essa pessoa vai dar atenção para mim e não vai dar atenção para o outro? Porque a dor dela é falta de atenção, sabe? Ela é invisível, todo mundo só liga para pedir, 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 ninguém liga para dar, para uhum, oferecer, para tentar ajudar. E você descobriu a uhum. dor e ligou para tentar ajudar. Bacana. Eu vou fazer um teste já com isso aí. Pode fazer e me conta. Mas Com assim, certeza. dezenas de vezes eu já fiz isso, João Pedro. Dezenas. E funcionou em 90%. Vai ter gente que não vai funcionar? Vai. E não tem problema. Uhum, Persiste porque o vendedor tem que estar acostumado a ouvir não. Mas você vai uhum. ver que a tua taxa de sucesso vai aumentar muito mais.
Perfeito, valeu. Pessoal, queria saber se eu consegui ajudar vocês a enxergar pelo olho do cliente, que era a minha missão de hoje. Zé, Sensacional. É a questão de vestir o sapato do cliente, né? Vestir o sapato e persistir. E uma das coisas que eu acho que é interessante, que, cara, não é. Você falou aí, é processo. Então, entra numa reunião, tem que estar ou com a apresentação já como um processo, ou com uma. São 10 passos que eu preciso passar. Não é complicado, gente. Conteúdo a gente tem para isso aí. É questão de seguir o passo a passo. E eu posso garantir para você, se você tiver um passo a passo, nas primeiras 5 reuniões você não vai conseguir seguir. Mas você vai começar a pegar prática. Então, você não tem problema. Eu posso garantir aqui, ó. Ninguém aqui tem crença limitante de vendas. Ninguém aqui não é capaz de vender um projeto caro, porque todo mundo pode ter um passo a passo. Ó, o que eu vou fazer? Às vezes você joga nas costas da crença limitante um ponto que é o fato de você não conseguir vender. Não é que você não tem processo. Se souber o que você quer chegar, quem é que está do outro lado ali, e tendo o processo, você vai embora. então a nossa missão hoje, né, Zé, era conseguir olhar pelo olho do cliente. Mas para quem trabalha com a Guia-se, que segue funil, qual que é a minha missão? Migrar de uma etapa para outra. Eu preciso conseguir vencer a barreira da recepcionista primeiro para chegar no decisor. Só que às vezes eu não chego no decisor, eu chego no influenciador antes. Eu preciso fazer o quê? Mapeador, 9 blocos, para ver se eu consigo apresentar para o decisor final. Consegui apresentar para o decisor, agora eu cumpri a etapa do diagnóstico. Aí eu vou fazer o quê? Gerar um orçamento. Apresento o orçamento com base na dor. Já vi com o olho do cliente. Agora eu vou entregar para ele exatamente o que ele quer comprar, o que ele precisa, o que está doendo. Aí eu vou para a etapa da negociação. Qual que é o pulo do gato aqui? Quanto melhor você se dedica a essa etapa do diagnóstico, menos energia você vai gastar na negociação. Quanto menos energia você coloca na etapa do diagnóstico, mais energia você vai gastar na negociação, porque você não entregou valor, você só entregou preço. Alexandre, mas o serviço que eu vou entregar para esse exemplo que você deu e para um outro cliente que tem uma dor completamente diferente, vai ser muito diferente? Não. Às vezes o serviço é o mesmo. Só que um vai usar vai usar você para resolver a dor de trazer o orçamento para você captar lead. O outro, ele pode servir para reforçar a empresa está com vontade de começar a investir em marketing, ou estava atraindo leads de baixa qualidade. O serviço é o mesmo. E aí, vou terminar com um exemplo, né? Uma vez eu apresentei eu dei um treinamento. No treinamento, um cara veio me pedir uma solução, ele queria formatar a franquia. E eu falei para ele, claro, Ricardo, perguntei as dores dele e anotei tudo. Aí ele falou, vou arrumar uma reunião entre nós e o presidente da empresa, tá bom? Eu falei, tá bom. Na reunião com o presidente da empresa, eu comecei a reunião assim, bom, conversei com o Ricardo, ele me explicou que as dores de vocês é que vocês querem virar franquia para organizar processos, não é isso? Aí o dono falou, não, Alexandre, não é nada disso. Processo a gente já tem. O Ricardo não entendeu nada. O que a gente quer é ter uma documentação que fortaleça a nossa relação, que eu tenho muito medo que o meu representante vire meu concorrente. Ah, entendi, seu Paulo. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou refazer a minha proposta e marcar uma reunião com você de novo na semana que vem. Tal dia, tal hora você pode? Posso. Cheguei no tal dia, tal hora, repeti a dor que ele tinha me dito antes. A minha proposta, pessoal, não mudou em nada.
Foi exatamente o mesmo serviço. Mas ele precisava ter certeza que eu estava endereçando aquela solução para o problema que ele tinha. Fechou? É uma frase que só costuma usar muito, né? Você vende o que ele quer, entrega o que ele precisa. Perfeito. Mas as pessoas só compram aquilo que é importante para elas, o que ela vai ver como solução do problema. E esse é o nosso trabalho. Lembre-se, o teu produto não tem nada a ver com a sua venda. O teu produto é o caminho para resolver a dor do cliente. Mas se você não mostrar que você resolve a dor, o cliente não vai comprar de você. É muito emocional. Amigos, preciso ir para minha próxima reunião aqui. O Zé gosta de começar e terminar as coisas na hora, né, Zé? 11 horas Sim. e 2 minutos. Espero ter atendido as expectativas, cumprido com a minha meta aqui. Obrigado pela oportunidade, Zé. Fiquem todos com Eu que Deus. agradeço. Ótimas vendas e bora vender com humanidade, com É isso aí. amor, com talento, com profissionalismo, porque é isso que separa os bons dos maus vendedores. Fiquem com Deus, pessoal. Até mais. Beleza, Valeu. Ale? Obrigado a todos aí. Pessoal, Boa quero semana. agradecer a todos que participaram, sempre. Quero também dar as boas-vindas para o Léo e para a esposa. Acabei esquecendo, ainda não guardei todos os seus nomes. Daniela, Zé. Então, sejam bem-vindos na comunidade. Espero que vocês possam compartilhar. Depois o pessoal passa acesso de aulas gravadas, tem bastante conteúdo. E contem conosco no grupo lá para qualquer coisa aí que precisarem no digital, tá bom? Obrigado. Valeu. Pessoal, até a semana que vem. A gente vai se falando aí. Até mais. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu.